Meus caros irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós, reunidos neste momento, vamos refletir sobre as 3 virtudes que nos ajudam a nos preparar para o nascimento do Senhor Jesus Cristo, o Menino Deus. Antes, invocando a Santíssima Trindade, vamos elevar os nossos corações àquele que vai nos conceder toda a força necessária para compreendermos este grande mistério. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, dai-nos o vosso Espírito Santo, para que possamos, sustentados pela sua presença e suas luzes, penetrar no mistério do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Isso nós os pedimos pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A primeira virtude que nós vamos trabalhar é a virtude da esperança. À luz da Palavra de Deus, a esperança é a virtude que nos põe em movimento. Sem a virtude da esperança, o ser humano não caminha em uma direção segura. Sem a virtude da esperança, os nossos corações não podem desejar sequer a própria salvação. Portanto, olhando para a experiência bíblica, a experiência desta esperança, que é um elemento vital, vai colocar o homem bíblico em marcha em direção à Terra Prometida. Vai colocar o homem bíblico, por exemplo, em marcha em direção ao paraíso que deve ser recuperado. Olhando, por exemplo, para Noé. Noé tem a esperança de poder salvar a sua família e aqueles animais que entram na arca, conforme Deus havia ordenado. Nós, olhando também para a experiência de Abraão, Abraão é tomado pela virtude da esperança na medida em que ele pode vislumbrar o nascimento do seu primogênito. Portanto, a esperança, ela se abre no primeiro momento a esta dinâmica que nos põe em movimento, nos ajuda a sair de nós mesmos. A esperança, portanto, nos leva a um crescimento. Há ainda um outro aspecto que nós podemos considerar. A esperança, ela nos põe em contato com o outro. E neste caso, o outro com letra maiúscula, Deus. Portanto, olhando para a Sagrada Escritura, nós vemos o salmista que canta este desejo de encontrar-se com Deus. Esperando, esperei no Senhor. Salmo 40. O que significa esta repetição da esperança, deste esperar que o salmista nos apresenta? No Salmo 40, quando ele afirma esperando, esperei no Senhor, há um reforço da ideia do esperar. Esperei firmemente no Senhor. Portanto, a nossa esperança, ela é realizada, ela se torna real, concreta, na medida que nós olhamos para Deus. Com isso, o ser humano cresce. Não fica fechado em si mesmo, nos seus próprios projetos, nas suas ideias, nas suas concepções, por mais belas que sejam. Mas estas realidades nos mantêm dentro do nosso pequeno mundo. E pior ainda, pode nos levar a ver o próximo apenas como um objeto da realização dos nossos desejos. A virtude da esperança vai nos abrir, não só em relação ao outro, mas vai nos ajudar a reler o nosso próprio tempo. O nosso tempo passa a ser um tempo de espera, porque estamos firmes no Senhor. Olhando para o tempo da vinda do Cristo, que na simplicidade da manjedoura vem como uma criança, justamente para não espantar ninguém. Como criança, ele nos espera. Como criança, ele quer nos abraçar, quer ser acolhido.
O menino Deus na manjedoura espera esse nosso encontro. Portanto, podemos falar também de uma esperança de Deus. O Deus que se faz criança em Belém espera o nosso encontro, espera a nossa vinda, espera o nosso abraço, a nossa ternura. Portanto, olhar para a manjedoura, olhar para aquele menino Deus cercado não só de São José e Nossa Senhora, mas também com os pastores que o circundam, aqueles animais que, por mais irracionais, foram capazes de estar ao redor do menino Deus. Portanto, a esperança de Deus se realiza na acolhida de todas as criaturas, do ser humano como cabeça da criação, até mesmo dos animais irracionais. E na cena do nascimento do Senhor nós encontramos a presença dos anjos. Podemos, portanto, neste sentido, falar de uma esperança dos anjos. Eles esperavam que o ser humano fosse redimido pelo nascimento do Salvador. Eles esperavam que a criação fosse restaurada na sua beleza original pelo nascimento do Cristo. Assim, nós podemos perceber o quão ampla, quão extensa é a virtude da esperança. Ela nos une à esperança de Deus, que espera o nosso abraço, a nossa ternura. Ela nos une à esperança dos anjos, que esperavam também a vinda do Filho de Deus para que o ser humano fosse redimido. E a esperança de toda a criação, que, como diz São Paulo em Romanos capítulo 8, esta mesma criação geme em dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, a nossa redenção plena. Logo, abraçar a virtude da esperança neste tempo em que nós nos dirigimos rapidamente para o encontro com Cristo em Belém, é abraçar um movimento vital que nos tira do nosso comodismo, que nos tira até mesmo de certos paradigmas que foram apresentados para nós através de publicidades, através de um consumismo, para que possamos revisitar a celebração do Natal na sua autenticidade, na sua beleza original, ou seja, a beleza da sua origem. A esperança nos põe em movimento, não em movimento a uma árvore de Natal ou a simples representação do nascimento do Senhor, mas nos põe em movimento em direção a uma pessoa, ao Cristo, que nos espera de braços abertos. A virtude da esperança nos leva a olhar, portanto, para o menino Deus com um olhar diferente. Não somente de uma criança frágil que está repousando sobre uma manjedoura, em um contexto de extrema pobreza, de carência. Ali faltava quase tudo. Mas a virtude da esperança nos leva a olhar para aquele menino Deus como alguém que ardentemente deseja o nosso sim. Portanto, olhando para essa esperança divina que na face da criança, do menino Deus, se manifesta poderosamente, nós vemos que a esperança divina é uma esperança de redenção. Na medida em que eu deixo os meus paradigmas, deixo aqueles meus conceitos e os meus preconceitos para me aproximar dele, enquanto menino Deus, eu realizo uma obra de despojamento pessoal. Portanto, a virtude da esperança me leva a me despojar de tudo aquilo que é desnecessário para me pôr em movimento para encontrar o Cristo. É este o sentido da pobreza que o menino Deus abraçou em Belém. Ele abraça a pobreza para nos mostrar um caminho seguro, que para chegar até ele devemos viver despojados.
despojados das nossas seguranças, despojados dos nossos conceitos, preconceitos, estruturas, ideias, porque Deus é o Deus da novidade. O mundo antigo esperava por uma redenção. O mundo antigo já não podia suportar o peso das mitologias que não podiam redimir ninguém. O mundo antigo não podia mais suportar o peso de uma estrutura como de impérios que se sucediam, mas não resolviam o problema do ser humano. O mundo antigo não podia mais suportar o peso da morte, das doenças, das guerras. Portanto, as esperanças do mundo antigo, do ser humano naquele tempo tão limitado, se realizaram na simplicidade de uma criança. Portanto, ali, na figura do menino Deus, nós vemos que o ser humano se sacia. Sacia-se plenamente na humildade, na simplicidade da manjedoura em Belém. Belém passa a ser, portanto, não só uma casa do pão, como Belém significa, mas passa a ser também a casa da esperança. Ali se realiza o meu desejo mais profundo de salvação. Todo ser humano deseja o bem, espera o bem, ainda que dê diversos nomes a este bem. Nomes que podemos dizer que podem ser equivocados, exagerados, errôneos, mas exprimem sempre um único e profundo desejo de felicidade, de bem, ou seja, de salvação, daquela saúde do corpo e da alma, como significa muito bem o termo salvação na língua dos evangelistas. Com isso, nós percebemos que a esperança não é somente uma lufada de ar novo na nossa vida. Celebrar o Natal do Senhor não é apenas olhar novamente para uma cena conhecida já há mais de 2000 anos. É revisitar a fonte da nossa salvação. É a virtude da esperança que nos põe neste movimento salvífico. São Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5 que a esperança não decepciona, a esperança não nos engana, porque é posta em Deus. O profeta Jeremias vai ser mais radical, ele vai dizer em Jeremias 17 que maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que espera no outro homem, mas não em Deus. Portanto, na medida em que nós, a exemplo da Sagrada Escritura, colocamos a nossa confiança em Deus, nós nos realizamos profundamente. Até mesmo naquilo que nós sequer podemos dar nome e trazemos dentro de nós. São aquelas esperanças mais profundas, aqueles desejos que nós trazemos e que muitas vezes vêm à tona justamente no momento em que nós nos colocamos em oração, justamente naqueles momentos que nós nos confrontamos com a morte, com o sofrimento, com a dor, ou seja, diante dos limites do ser humano, nós somos capazes de revisitar as nossas esperanças mais profundas. Por que não fazer isso agora, nesses dias finais do Advento? Por que não revisitar essas nossas instâncias interiores, mas à luz da esperança? E deixar que o menino Deus que nasce em Belém possa também visitar essas instâncias interiores, essas nossas pequenas celas interiores, onde Deus quer habitar. Se nós olharmos para a nossa experiência primordial do batismo, nós vemos que o batismo
nos torna morada de Deus. Isto é a realização da esperança divina. A Trindade quis desde sempre habitar em nós. Acontece que nem mesmo a experiência de Gênesis, ou seja, quando os nossos primeiros pais viviam no assim chamado paraíso, no jardim do Éden, nem mesmo lá eles poderiam fazer uma experiência tão grandiosa como essa da habitação de Deus em nós. Deus lhes havia dado o seu sopro, Gênesis 2:7, né? Mas habitar dentro do ser humano, isso se realiza no batismo. Portanto, esta esperança divina de viver dentro de nós se realiza porque Deus se faz homem. Ele aceita nascer como um de nós. Portanto, esse desejo divino intrínseco, intenso, violento, que levou o próprio Filho de Deus a se fazer homem como nós, esse desejo se realiza justamente ali na manjedoura em Belém. Mas este gênero de desejo exige uma correspondência. Essa esperança divina não pode ser apenas uma via de mão única. Exige de nós uma correspondência à altura. Portanto, a virtude da esperança vivida como preparação para o nascimento do Senhor vai nos levar também a realizar o desejo íntimo que trazemos em nós. Essa saudade de Deus, esta nostalgia do sagrado, que com lágrimas, repito, se realiza olhando para a simplicidade do menino Jesus, acolhido pelo afeto de Maria Santíssima e São José. Que a esperança inunde os nossos corações, que a esperança nos ilumine, nos aqueça, para que vivamos plenamente o Natal do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.